1 Reis 12, a partir do versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão como rei lhes havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque despreza o conselho dos anciãos que lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda vou agravá-lo mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero estar orando por você, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai. Muito obrigado pelas vidas e pelos corações que saíram das suas casas para ouvirem a Tua voz, e nada tem a ver conosco, Pai, tudo tem a ver contigo e com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo empenho e a dedicação de cada pessoa da multimídia. Muito obrigado pela Ionara, Senhor, e todos do Ministério YMB que tem sempre dito sim ao Senhor com um coração tão disponível. Continua abençoando os teus filhos e cada vida que entrou nas portas da tua casa nesta noite. Que o Senhor possa revelar e trazer a cada coração aquilo que está no teu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, que eu e Clei sejamos instrumentos em tuas mãos, e que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o seu nome, dizendo aleluia, oh glória. Meus amores, o tema da nossa ministração é: escolhas definem destinos. Diga assim comigo: escolhas definem destinos. E por mais que Deus Ele venha nos orientar e nos trazer o norte, o direcionamento que Ele deseja para a nossa vida, Ele nos dá a liberdade de escolhermos a vida ou a morte. Ele que é o caminho, ou se nós queremos escolher os nossos próprios caminhos. E o que nós precisamos entender é que muita coisa que acontece na nossa vida, ou na grande maioria, são frutos das nossas escolhas erradas. E não é porque Deus não tem falado conosco, não é porque Deus não tem se revelado a cada um de nós, é porque muitas vezes nós não conseguimos discernir a voz de Deus. E quando discernimos que ela contraria aquilo que está no nosso coração, nós queremos seguir a nossa própria vontade, porque somos conduzidos também pelas nossas emoções, que se confundem com aquilo que nós entendemos que Deus quer para a nossa vida. De repente você se sente inclinado emocionalmente a fazer algo, aí você entende que é Deus que está te inclinando, mas talvez não seja, e você só vai ter a noção de tudo isso quando você vê as consequências que você pode vir a pagar por uma decisão errada. Meu pastor, e como não errar em uma escolha, em uma decisão? Em primeiro lugar, eu quero trazer 3 princípios básicos. Não tenha pressa para decidir, enquanto você não tiver convicção de que é Deus que está falando, porque tudo que vem do Senhor está respaldado na sua palavra. O que foge dessa palavra procede do homem. Então eu preciso estar alinhado àquilo que está escrito, e sabendo que eu estou alinhado àquilo que está escrito, eu vou sentir paz em uma decisão, mesmo que o meu emocional entre em conflito. Mas nem sempre a paz que eu vou sentir, isso quer dizer que é o Senhor que está me dando. Eu posso por um momento sentir uma paz que vem de uma escolha, porque eu estou me livrando de algo que eu não quero enfrentar. Então, na verdade, eu posso até viver um novo tempo que Deus tem para mim, mas eu preciso viver do jeito certo. Eu preciso fechar
as lacunas abertas do passado da minha história. Deus, Ele multiplicou o azeite da viúva, mas primeiro o Senhor falou através do profeta: vende todo esse azeite, pague a sua dívida e viva do resto. Ninguém pode prosseguir numa jornada deixando pendências para trás, deixando problemas sem serem resolvidos, deixando portas de ressentimentos abertas. Nós precisamos prosseguir da maneira certa, da maneira bíblica, para que tenhamos paz. E muitas vezes você acha que se livrou de uma situação, mas na verdade você apenas tirou o sintoma de você. Você tirou a dor de cabeça, mas o problema existe. Quando o efeito do analgésico passar, a dor ela vai voltar, porque você não tratou da fonte do problema. Então o primeiro princípio é: não tenha pressa. Quando eu não tenho pressa, eu tenho tempo para ouvir a Deus. Eu posso ouvir a confirmação que vem da sua palavra, a confirmação que traz paz ao meu coração. Cada processo que Ele quer que eu viva, exatamente, se eu tenho que subir degraus, às vezes eu tenho que descer degraus também, para me humilhar na presença dEle, para depender dEle. Então o primeiro princípio é não se antecipar, não ser imediatista, e estar fundamentado na palavra. Segundo princípio que eu preciso entender, para poder acertar numa escolha, é que cada oportunidade que eu tenho, são oportunidades únicas. Elas não voltarão mais. Elas podem ser semelhantes umas às outras, meu pastor, mas a oportunidade que você está tendo de estar aqui no dia 6 de setembro de 2023, ela é única. Mensagens virão, o poder de Deus será revelado, mas o que Deus está fazendo hoje, Ele está fazendo hoje. Um encontro com uma pessoa na rua, você pode encontrar em outras ocasiões, mas a oportunidade que você teve foi aquela. A oportunidade que você teve para poder fazer um negócio foi aquele. Então nós precisamos ter discernimento, que quando Deus Ele abre uma porta, nós precisamos entrar pela porta e abraçarmos a oportunidade que Deus está nos dando. E como é que eu sei que Deus está me dando a oportunidade? Porque Ele mesmo promove a situação. Eu não precisei arrombar uma porta, eu não precisei ir talvez até uma pessoa. Deus trouxe a pessoa até mim, Deus trouxe o negócio até mim, Deus fez com que a coisa viesse para as minhas mãos. Então eu preciso entender que uma escolha segundo Deus, eu não tenho. Pode ser o bater, batei e abrir-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. Mas uma das formas que eu preciso entender, e a mais concreta e a mais segura, é que Deus sempre vem até nós. Para que hoje fôssemos salvos, Jesus Ele teve que vir até mim e até você, para que hoje pudéssemos ir a Ele. Para que pudéssemos amar, Ele nos amou primeiro. Para que pudéssemos perdoar, Ele nos perdoou primeiro. Para que pudéssemos hoje ter vida, Ele foi a própria vida entregue por mim, por você, onde Ele foi crucificado. Então nós precisamos entender que oportunidades são únicas. Então diga assim para o seu irmão, diga que este culto seja o culto mais forte da sua história. Terceiro princípio que define uma escolha segundo Deus: tudo que vem para ajuntar, no aspecto divino, vem de Deus. Tudo que vem para espalhar, vem do diabo. Se for para separar o santo e o profano, é Deus. Se for para separar o diabo e o que Deus está fazendo, é Deus. Se for para separar a carne e o espírito, é Deus. Mas se for para separar uma família, é o diabo. Se for para separar irmãos, é o diabo. Se for para tirar pessoas da igreja, é o diabo. Se for para espalhar um grupo que estava fluindo para a glória de Deus, é o diabo. Se for para gerar fofoca e contenda, é o diabo. Se for para gerar intriga, é o diabo. Então o que vem de Deus, o próprio Jesus disse: quem comigo
não ajunta, espalha. Quando tentaram impedir que os discípulos que estavam ali de João pregando o evangelho do Senhor Jesus, mas não andavam com Jesus, então os discípulos de Jesus ficaram enciumados e incomodados. E naquela ocasião, eles chegaram para Jesus: Jesus, os que pregam em teu nome, expulsam demônios e também ministram cura, não são os teus discípulos. O Senhor quer que venhamos a proibi-los? O Senhor disse: não, porque quem não é contra nós é por nós. Então você precisa entender que nós precisamos entender que o evangelho, ele agrega pessoas, ele ajunta pessoas. O que faz de nós igreja, eu sou igreja, você é igreja, é o fato de sermos um corpo. A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, é o fato de um ser mão, outro ser pé, outro ser boca, outro ser ouvidos, e consequentemente cada um ter a sua função. Meu pastor, por que o pastor está entrando nisso? Eu agora quero entrar num aspecto extremamente profundo. Quando você vai pregar um texto bíblico, um texto sem contexto é pretexto. Você precisa entender a fonte do caráter de Deus e da característica de quem é Ele. Quando você diz que algo vem do Senhor, que você escuta na antiga aliança, você está vendo e você precisa discernir se veio de uma vontade direta ou se foi apenas um cumprimento profético. Qual que é a diferença? Havia uma profecia acerca de Judas, de que ele trairia o Senhor e de que ele se enforcaria. Mas eu pergunto a você, a Bíblia mesmo ela condena o suicídio, a Bíblia mesmo ela condena a traição, e Deus não se deixa escarnecer. Então a partir do momento que houve uma palavra e Judas tinha que trair Jesus, é porque havia uma profecia que falava sobre isso. Não é porque o Senhor determinou da sua vontade direta que Ele gostaria que isso acontecesse, porque se eu falo isso dentro da teologia, eu estou dizendo que Deus é conivente com o pecado, que Deus provocou Judas para que ele se suicidasse, e quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras de Satanás. Amém? Amém ou não amém? Então, se de repente eu vejo aqui biblicamente que uma pessoa tomou uma decisão errada, e eu vejo que isso vinha do Senhor, essa expressão, eu preciso entender que esse termo vem do Senhor, é no aspecto de que houve uma profecia acerca daquilo e se cumpriu. Deus já havia alertado, Deus já havia falado. Se eu digo que o espírito mau veio da parte do Senhor, como diz a palavra, ali para atormentar Saul, mas pastor, é isso que está escrito. A hermenêutica bíblica diz que a escritura interpreta a escritura, mas espera aí, Deus ele manda demônio para as pessoas, é isso? Então quando eu vejo isso, conhecendo o atributo de Deus, eu vejo na permissividade dele, porque o próprio Jeremias disse: do que se queixa, pois, o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, mesmo na antiga aliança e na nova. Porque senão o povo, porque minha mulher não é boa, porque meu marido não é bom, eu vou adulterar, foi Deus que mandou. Porque isso aconteceu, apronta com uma pessoa, fica devendo, foi Deus que mandou. Fica colocando Deus onde a carne reina, onde o diabo reina, onde Satanás faz o que quer fazer e atribui a Deus para não ser questionado acerca daquilo que está fazendo. Então no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia conta a história de Roboão, filho de Salomão. Só que o que foi mais triste em tudo isso é que, em virtude de uma decisão errada, dois reinos passaram a existir, onde Israel era só uma nação, era só um povo, e dali por diante passou a existir o reino do norte, que teria por capital Samaria, e o reino do sul, que teria por capital Judá, Jerusalém. Mas o que é que aconteceu? Davi, ele foi constituído não por causa de uma descendência, mas como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque dentro da visão de monarquia, quem era para reinar?
o filho de Saul. Só que Deus rejeitou o reinado de Saul pela sua desobediência, e rejeitou também a sua descendência, levantando Davi como homem segundo o seu coração, ungido do Senhor. E a Bíblia mostra que apesar dos erros de Davi, apesar das falhas de Davi, Davi tinha um coração que temia ao Senhor. Davi tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Quando ele chegava a pecar, ele se humilhava, ele se arrependia, ele aceitava a soberana vontade de Deus. Segundo Samuel capítulo 12, quando Deus decide levar o filho de Davi como fruto do adultério com Batseba, ou Betseba, diz a palavra que Davi se conformou, ele clamou até que Deus mudasse o quadro enquanto o menino estava enfermo. Mas depois que o Senhor levou, diz a palavra que ele se levantou da terra, ele tomou um banho, ele ali comeu, entrou na casa do Senhor, foi ungido e adorou. Ele aceitou a soberania de Deus e consolou Batseba, e ela deu à luz a Salomão. E é interessante que Davi, antes de ser rei, ele também era um homem de muitas guerras, cometeu falhas como pai, era um ser humano errado, como eu e como você nós somos, mas um homem inclinado. Ele chega no Salmo 51, e porque ele havia pecado, uma das coisas mais lindas que eu considero, ele disse: Deus, torna-me a dar alegria da tua salvação. Em outras palavras, eu não tenho alegria no pecado, eu não tenho alegria, Senhor, na carne, eu não tenho alegria na desobediência, eu não tenho alegria, Senhor, na corrupção, eu não tenho alegria no erro, eu tenho alegria na tua salvação, eu tenho alegria na tua presença. Em outras palavras, conjecturando, eu tenho animais, eu tenho gados, eu tenho tudo para apresentar ao Senhor como holocaustos e sacrifícios, mas ao andar contigo, ao sentir quem tu és, eu já entendi que o Senhor não quer esse tipo de oferta, mas um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Foi o primeiro que descobriu na antiga aliança que o coração de Deus é movido pelo quebrantamento, pela humilhação. Não foi um profeta, pastor, que chegou para ele. Outros se humilharam porque profetas falaram: humilhai-vos, façam isso, arrependei-vos. Ele mesmo chegou com o entendimento de andar com Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui para me humilhar, eu quero te dar o meu coração. Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Deus, se eu subir nos mais altos céus, o Senhor está. Se eu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Quantos salmos lindos! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte. Oh, coisa linda! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Davi, ele entendeu isso. Ele queria construir um templo ao Senhor, e o Senhor disse: não, você foi um homem sanguinário de guerras, você não vai construir, mas prepare todo o material, junta o ouro, a prata, que quem vai construir vai ser o seu filho Salomão. Às vezes pegar as coisas fáceis, eu não quero dizer ou fazer uma apologia que tudo na vida do ser humano tem que ser difícil. Muitas vezes o Senhor, ele traz com facilidade para abençoar uma segunda geração, onde uma primeira geração arrancou toco, sofreu, trabalhou muito mais, e hoje em dia talvez uma nova geração tenha mais praticidade, tenha mais facilidade, e isso é maravilhoso. E Salomão pega tudo pronto. Deus pergunta a ele: o que é que você quer? Riquezas ele já tinha. Ele disse: não, eu quero sabedoria para governar. Ele começou bem, ele aprendeu com seu pai, já começa ali agindo com sabedoria na causa de duas mulheres brigando por um filho, para descobrir quem era a verdadeira mãe. E isso foi notório. Ele começou a governar com sabedoria, mas ao passar do tempo ele começou a se corromper. Ao mesmo tempo ele sabia proteger o seu reino. Havia um homem
filho de Nabate, chamado Jeroboão, que era um forte líder e uma forte ameaça, onde Salomão identificou um caráter rebelde naquele homem. Mas naturalmente Salomão cobrou daquele homem impostos pesados, e ele não conseguiu subsistir durante o reinado de Salomão, e ele fugiu para o Egito. Ele não ficou em Judá. E diz a palavra que no final da sua história, Salomão poderia ter terminado como ele começou, mas ele se apegou a mulheres estrangeiras que serviam a outros deuses, e consequentemente ele também passou a queimar incenso e a servir a outros deuses. Muitos historiadores e teólogos dizem que houve arrependimento, e eu creio, porque possivelmente Eclesiastes foi escrito na sua velhice, Provérbios também, e fala de sabedoria, fala das vaidades terrenas, da vaidade de caráter, da vaidade das riquezas. Não que isso seja errado, mas mostrando que o homem se apegou mais a isso do que ao próprio Deus, mostrando que o homem poderia fazer tudo o que estava nas suas mãos para ser feito na terra, e ele não fez. Mas independente daquilo que aconteceu, porque nós não temos a clara certeza, vem aí Roboão, filho de Salomão, para reinar no lugar do pai. Então de repente Roboão, inexperiente, ele já tinha riquezas, ele já tinha um caminho aberto. Quem era Roboão? Neto de Davi. Diga para o seu irmão: neto de Davi. Então ele naquela época, Ionara, meus amores, ele teve a oportunidade única na sua vida e na sua história, não só porque era neto de rei, filho de rei, mas porque ele teve a oportunidade de fazer diferente. O seu pai errou no final, mas ele teve a oportunidade de acertar. Não só a questão de mulheres estrangeiras, a corrupção e a mistura do reinado de Salomão com outros reinados foi tão grande que Salomão passou a cobrar impostos indevidos ao povo, e o povo estava oprimido, o povo estava insatisfeito, e as pessoas tinham a esperança que com um novo rei chamado Roboão, elas poderiam viver uma nova realidade. Não tem quando você cria uma expectativa, não, foi ruim lá atrás, foi ruim em outro relacionamento, foi ruim o que nós vivemos o ano passado, mas quem é que não começa o ano já fazendo promessa, dizendo: Deus, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou romper, esse ano a minha família vai romper, viveremos o melhor dessa terra, comeremos o melhor dessa terra, é isso que eu quero me consagrar mais, eu quero estar na igreja, porque eu sei que eu dependo de Ti, que eu vivo por Ti, e sem o Senhor eu nada posso fazer. Então de repente havia uma expectativa no coração do povo: Roboão vem aí e vai fazer diferente. É tanto que Jeroboão, por mais que ele tivesse erros, quando ele soube que Salomão morreu, meu querido pastor Tiago, ele voltou do Egito, e ele chegou como representante do povo para Roboão, e ele disse: olha, no tempo do reinado do seu pai, ele cobrava de mim, de todos nós, duros impostos, e eu queria saber se no seu reinado, Roboão, você vai aliviar, você vai nos ajudar em relação a isso, porque havia uma insatisfação em relação ao povo. Aí o que acontece? Roboão fez algo até certo. Ele diz: venha depois de 3 dias. Não teve pressa para responder, pastor, e eu vou lhe dar a resposta daquilo que eu farei. Então ele foi até os anciãos que viveram e acompanharam Salomão também, porque aqueles homens viram os erros e acertos de Salomão. Aqueles que estavam de fora tinham uma percepção de onde Salomão havia errado, onde ele havia acertado, e certamente eram homens não só de experiências, mas com sabedoria e com instrução exata para trazer a Roboão. E naquele momento Roboão chega para esses homens e ele pergunta: olha, vieram para mim me pedindo que eu aliviasse a carga do povo, porque os impostos e tributos estão pesados. O que é que vocês acham que eu deveria fazer? Pergunta Roboão aos anciãos ali da cidade. E eles dizem: olha, Roboão, se você falar com amor ao coração do povo e aliviar, você ganha o coração do povo. Você tem um povo com você, ou seja, já havia no tempo de Salomão, não no começo, pastor, mas no fim do seu reinado,
um pouco de rebelião no povo, porque o povo estava sendo explorado, porque as pessoas estavam sendo contaminadas. Então as pessoas estavam na esperança de que o próximo rei viesse para fazer diferente. É a expectativa que muita gente cria na economia quando vem um novo governo, quando vem um novo presidente, ou vem ali uma nova prefeita ou um novo prefeito. Você cria a expectativa de que a coisa vai ser diferente, que aquilo que não aconteceu vai acontecer, de que saindo da igreja que estava, indo para a nova igreja, as coisas irão mudar, e você sempre cria essa expectativa. E ai de nós como seres humanos, se não fosse essa esperança. Então de repente o povo já estava com o coração apertado, o povo já estava sofrido, e Jeroboão já tinha um coração rebelde, mas consequentemente estava ali pronto a negociar. Eu quero te servir, Roboão, eu quero te servir juntamente com o povo, agora alivia. Aí vai Roboão e pergunta aos anciãos, eles dizem: fala bem ao coração do povo, seja amável, seja cordial, você vai ganhar o coração das pessoas. Escolhas definem destinos. Quer viver o destino de Deus para a sua vida? Saiba ajuntar, agregue, saiba falar. Tem gente que está certa no que está pensando e no que está falando, mas se perde porque não tem jeito para falar, é ignorante, não sabe abordar, aborda na hora errada, não é uma pessoa cordial, não é uma pessoa paciente, não tem paciência para que os outros aprendam, cobra que todo mundo seja igual, enquanto cada pessoa tem a sua linguagem de amor, tem a sua maneira de ser. Tem gente que gosta de uma canção pentecostal, tem gente que gosta do worship, tem gente que gosta de adoração. O que importa é que é louvor. O problema nunca esteve no ritmo, mas na questão das letras. O que nós precisamos entender é que cada ser humano, ele tem a sua característica, a forma muda, mas a essência é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo disse aos Coríntios: eu queria falar para vocês como pessoas maduras, intelectuais, mas vocês estão no leite, estão sendo carnais, porque ficam dizendo: um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Quem é Paulo e Apolo? Um ali plantou, outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Eles são apenas servos do Deus Altíssimo. Quer escolher certo? Ajunte. Não é falar o que agrada o povo, não, mas Jesus, ele veio e ele disse como mestre por excelência. Ele não disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aumentar o vosso jugo, porque o meu fardo é pesado e o meu jugo é pesado. Foi o contrário: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer escolher certo? Tire o fardo das pessoas. Quem bota fardo é o diabo. Se o camarada já veio abrir o coração com você, porque já está lutando contra o pecado, diga parabéns, você está buscando a Cristo, você está lutando por Cristo, porque você ama Cristo. Elogie, motive. Ah, mas ele não sabe, ela não sabe, mas tem um coração para aprender. É melhor uma pessoa que tem um coração ensinável do que aquele que pensa que sabe, mas é orgulhoso e é soberbo. E a Bíblia diz que Deus, Ele diz: vem a mim aqueles que são humilhados, aqueles que muitas vezes são desprezados, aqueles que muitas vezes estão nas ruas, aqueles que são coxos e paralíticos, porque a ceia é para eles. Mas aqueles que não querem vir, deixe eles à vontade. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Agregue, não é falar o que o povo quer, não, é falar o que precisa, é tirar o fardo da pessoa, até o evangelho que exorta, até o evangelho que vem com aquela lapada. Deus diz: eu faço a ferida, mas eu mesmo curo.
O povo nessa geração quer fazer ferida e quer deixar ferida aberta, quer machucar e quer deixar machucado. Se foi lá e falou a verdade, seja instrumento de Deus também para curar. Chega para uma pessoa e diz: você está tão gorda. Quando ela emagrecer, chegue lá e diga: parabéns, você emagreceu. Tem gente que só abre a boca para criticar, para falar mal, mas na hora que alguém acerta, na hora que alguém se posiciona, na hora que alguém escolhe Deus, a boa parte como Maria, a qual não lhe será tirada. Poucos são aqueles que elogiam. Muita gente fica na plateia: eu faria assim, eu faria desse jeito. Mas se você estivesse na posição fulano de tal está, seria diferente. Então saiba agregar também. O povo não pediu para não pagar imposto, o povo pediu para ser aliviado. Quer viver o destino que Deus tem para você? Tire o jugo de sobre você e de sobre as pessoas. Diga assim para o seu irmão: diga, já basta o peso que você carrega. Eu não quero ser um peso na sua vida, não. E quantas vezes nós somos um peso na vida uns dos outros? Somos um peso porque só tem bronca. Liga para contar um testemunho, liga para dizer que você acordou vivo, liga para dizer que você conseguiu comer, liga para dizer que você ganhou um sapato, liga para dizer que Deus curou, liga para dizer que você não ganhou o que você queria, mas você está vivo. Liga para dizer, ou manda uma mensagem, que apesar de tudo aquilo que você passou e perdeu, você não perdeu a fé, você continua na igreja, e a igreja continua em você, porque você é a igreja, e a igreja é você. Liga para uma pessoa e diz que te feriram, mas você perdoou, você abraçou, em nome de Jesus. Entenda esse princípio: a melhor decisão para quem quer chegar no destino de Deus é, olha para o seu irmão, aliviar o peso. Diga: eu não quero ser um peso para você. Tem esposa que não aguenta mais porque o marido é um peso. Tem marido que não aguenta mais. Tem funcionário que não aguenta mais. Tem patrão que não aguenta mais. Tem ovelha que não aguenta mais. Porque ninguém quer mais hoje generais na frente de exércitos, não. O coração de um pastor tem que ser um coração de servo. Ele tem que ser honrado, tem, como as pessoas também precisam ser. Mas isso não me torna melhor do que você. Isso não me torna maior do que você. Isso não me torna dono da verdade. Quem é dono da verdade é o Senhor. E é esta palavra que eu prego, e é ela que tem autoridade. E eu prego com autoridade porque é aquilo que está escrito. E a palavra do Senhor passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá. Ah, pastor, se esqueceram de mim. Será que você também não esqueceu de alguém? Ah, pastor, não me honraram. Será que você tem honrado as pessoas? Ah, pastor, não me amaram. Será que você tem amado também? Como é que você quer colher o que você não planta? Se é para Jesus, vamos aplaudir o seu nome. Então, meus lindos, daria parte 2, vou tentar correr aqui. Roboão, ele escutou os anciãos. Coisa boa, mas ele não deu ouvidos. Escutar, muita gente escuta. Eu nessa, vou dizer carreira, mas sempre ministerial como pastor, quantas e quantas pessoas eu não já aconselhei. E elas saem do gabinete e elas fazem tudo diferente. Aí chega o Roboão, eu vou confiar nos meus jovens, nos meus amigos que cresceram comigo, andaram comigo. Não era questão da inexperiência apenas, era questão da falta de visão também. E quando se trata de decisões, nós precisamos ouvir a voz da sabedoria. Quem está mentoreando a minha vida? A quem eu estou dando ouvidos? Será que eu estou trocando um conselho sábio vindo de Deus por um prato de lentilhas?
Será que eu quero ouvir aquilo que vai me agradar? Ou será que eu quero ouvir aquilo que vai me consertar e vai me direcionar ao centro da vontade do Senhor e me corrigir? Será que eu quero ouvir aquilo que vai me deixar paralisado, estagnado, arrefecido em um lugar? Ou será que eu quero ouvir o que me aponta para Deus, o que me leva como flecha nas mãos do arqueiro, aquilo que vai me apontar para o alvo de Deus nessa geração? E muitas vezes, é sério o que eu vou dizer, o conselho dos anciãos dizendo alivia o povo, foi também dizendo, já haviam tantas riquezas, o ouro e a prata vai diminuir. Aí tem gente que está tão preocupado com o estereótipo, com o ouro e com a prata, que a vida está destruída, mas não é isso que ela passa. Tem gente que eu conheço que faz viagens, para em hotéis, mentindo, para dizer que está hospedado naquele hotel, só faz tirar foto e posta. Qual necessidade disso? Nós temos que entender que a vida do ser humano é uma vida real. As redes sociais são apenas uma janela, não definem literalmente quem nós somos. Eu sou pastor de uma igreja local, eu tenho uma família. Você é um ser humano que trabalha, nós trabalhamos, nós temos os nossos desafios. Eu contei para um irmão, lá eu libero palavra, eu posto malhando, eu posto com minha família, mas eu não posto o que muita gente vê nos bastidores, e são poucos que podem ver, expulsando demônio, reconstruindo famílias, aconselhando pessoas, saindo de madrugada de casa para resolver problemas, fazendo coisas que o ser humano nem imagina, trabalhando com a mente, que era melhor você fazer uma faxina numa igreja, era melhor você fazer uma faxina num recipiente, se cansar fisicamente, do que o desgaste emocional que você passa para juntar aquilo que se espalha. Isso a gente não pode mostrar, mas é essa a nossa realidade, é essa a nossa vida. São problemas todos os dias que nós precisamos dizer: Deus, vem aqui e me dê a sabedoria para resolver segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. O que eu quero dizer a você é exatamente: cuidado em quem está sendo mentor da tua história, se é Deus ou é o diabo, se é a aparência ou se é a verdade. Foque naquilo que Deus tem para você. A questão do ancião era a experiência. Diminuiria o ouro e a prata, diminuiria, mas ajuntaria o povo, curaria o povo por dentro. Tem gente que prefere aumentar a prata e o ouro, mesmo que isso seja a custo de exploração, de inimizade, de intrigado, de passar a perna por cima de alguém, de ferir pessoas, de machucar pessoas. Isso não é o cristianismo que Jesus ensinou. Esse não é o evangelho que Jesus ensinou. Está escrito lá em 2 João que aquele que diz está nele tem que andar como ele andou. Não adianta, se você diz que ama o seu irmão, mas aborrece, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Se você diz até na frente: eu amo você, mas as suas práticas não condizem com isso, as suas ações não condizem com isso, é como a fé sem obras. A fé sem obras é morta. De boca todo mundo fala, são lindos discursos, mas foi o que Paulo disse à igreja: eu quero ver a vossa fé em obras. Há muitos discursos, e ali Paulo disse, pastor, a Timóteo: foge dos discursos bonitos que levam à corrupção, e se abrigue na palavra que leva à salvação, porque convém que todo obreiro aprovado por Deus saiba manejar a palavra da verdade, para que não tenha de que se envergonhar. Não sou eu que digo isso, é o que está escrito. Foi escutar os jovens. Não, se Salomão castigou com açoite, você vai castigar com escorpiões, e vai piorar o jugo do povo.
Depois de 3 dias, todos na expectativa, vem Jeroboão. Aí vai Roboão, abre a boca e diz: olha, eu vou piorar, vou fazer aquilo que os anciãos falaram. Não, eu vou piorar. Se o meu pai fez isso, eu vou fazer pior. Perdeu o povo. O povo se rebelou e fugiu. Quando Roboão mandou um dos seus homens para cobrar impostos, apedrejaram ele e ele foi morto. E Roboão conseguiu fugir para Judá. Só ficou com ele a tribo de Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque foi a única tribo que ficou no reino do sul. Todas as demais migraram para o reino do norte, onde Jeroboão se auto-intitulou rei de Israel. E o povo queria ele, porque ele não estava preocupado a princípio com o ouro e com a prata. E o povo foi prosperando, mas ele foi levantando falsos altares. E por causa de uma decisão errada, impensada, o que foi que aconteceu? Roboão, neto de Davi, dividiu o povo, tornou a nação de Israel em 2 reinos, separou, até que um dia veio um nascido de mulher, que foi profetizado por Isaías. Eis que ele vem, o Messias de Deus, o seu nome será Emanuel, Deus conosco, e ele será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E esse homem chega em João capítulo 4 e fala com a mulher samaritana, que era do reino do norte, dizendo: olha, me dá de beber. Ela disse: eu não estou entendendo, porque há anos, há muito tempo, desde Roboão, que nós estamos separados. Jesus, ele disse com a sua atitude: mas eu vim para juntar, eu vim para dizer que eu sou a fonte da água da vida, e se de mim você beber, nunca mais você tornará a ter sede, porque do teu interior fluirá o rio que jorrará para a vida eterna. Onde Roboão dividiu, lá na frente veio um rei, que veio para salvar os gentios, que somos nós gregos, e que veio para salvar os hebreus, os judeus. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Escolhas definem destinos. Ou você escolhe pressionar pessoas, dizer: eu sou firme, eu sou ruim. Ou você quebranta o seu coração, se molda ao que Deus quer. Ou você vai ficar só. Poucos são aqueles que irão querer caminhar com você, porque você vai se tornar uma pessoa intragável. Você pode pregar bem, você pode tocar bem, você pode cantar bem, você pode ter a fortuna que for, você vai ser intragável. Você não vai conseguir sustentar as suas amizades, você não vai conseguir sustentar os seus relacionamentos, você não vai conseguir fazer feliz quem estiver do seu lado. Porque pessoas que agem como Roboão, elas estão olhando para o seu próprio umbigo. E você precisa entender que nós só somos fortes porque somos corpo, porque temos Cristo, porque temos o cabeça. Porque o que eu não tenho, você tem. O que eu tenho, você não tem. O que Clay tem, eu não tenho, e vice-versa. Estamos ministrando juntos. Isso aqui não é um acompanhamento, não. Isso é um profeta de Deus que ministra comigo. E eu digo uma coisa: se não tiver amor, ninguém estaria aqui só para ouvir um palestrante, não. Você não quer uma pessoa distante, você quer gente como você, que parece com Jesus, gente que come, gente que abraça, gente que sabe o que é chorar, o que é sorrir, o que é amar, o que é perder. É isso que essa geração quer. Chega de frieza espiritual. Nós precisamos amar, porque Paulo diz que todos os dons passarão, mas o amor jamais, jamais acaba.
abra mão da ganância. Quando você pensa que agindo assim você vai ter mais, isso é mentira do diabo, você vai perder. Provérbios fala uma coisa muito forte: mais vale um bom nome do que o dinheiro no bolso. Tem gente que está se sujando e se melando por nada. Não precisava. Você não precisa disso. E você sabe do que Deus está falando com você. Você é tão precioso. Deus colocou um reinado nas suas mãos. Deus colocou a oportunidade de você fazer a diferença. Não divida o que Deus ajuntou. Não separe. Por que eu falei no começo? Isso vinha do Senhor. Porque Deus não é Deus de divisão. Deus não é Deus que leva as pessoas ao pecado. Vinha do Senhor o princípio de ter profetizado que aquilo aconteceria. Porque se eu disser que veio da vontade direta de Deus, eu estou contrariando a própria palavra. Porque Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, sem sombra de variação. Que Deus não se deixe escarnecer. Ele não se contamina com o pecado. Deus não tenta ninguém. Somos tentados por Satanás e pelas corrupções da carne. Entenderam? Então, quando o termo na hermenêutica vem no Antigo Testamento falando sobre erros, isso vinha do Senhor, é porque havia uma profecia e uma permissividade, mas não uma vontade direta. Escolhas definem destinos. Você pode tentar ter o ouro e a prata e perder todos aqueles que estão à sua volta. Mas depois de Jesus, o que ou quem é mais precioso nessa terra? Diga assim como são as pessoas. Uma pessoa milionária é feliz com o filho ou a filha morta, com as pessoas que amam, doente. Diga assim para o seu irmão: eu não só venho para a igreja. Fala com fé: eu não só venho para a igreja para cultuar, eu venho para te ver também e te abraçar. Você é importante para mim, porque somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem
e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Nós iremos unidos iremos andar. Ponto final da palavra. Segura aí, segura aí. Escolhas definem destinos. A melhor escolha que você poderia fazer na vida, foi por Jesus. Mas sobre a mensagem, saia daqui nessa convicção: entre o ouro e a prata e as pessoas, eu escolho as pessoas. Entre trabalhar dia e noite, não ter tempo para minha família, eu vou diminuir a carga, mesmo que eu ganhe menos, para que eu tenha qualidade de tempo com a minha família. Essa mensagem se resume a que depois de Jesus, o ser humano, a sua família e as pessoas que você ama, os seus irmãos em Cristo, são os tesouros mais preciosos dessa terra. E o seu destino estará pautado no que você escolher. E eu quero dizer uma coisa muito forte. Segura aí, pastor. Quem é Jesus? O Rei da Glória. Quem é Jesus? O nosso Salvador. Quem é Jesus? O nosso Redentor. O que foi que Ele escolheu? Pessoas. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, deixando a sua forma de Deus e vindo como servo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses, o qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, onde diante desse nome todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O que o Rei da Glória escolheu? Diga, Ele me escolheu. E o que é que você vai fazer agora? Vai escolher pessoas, vai escolher ajuntar. Busque o reino, e o ouro que você precisa, a provisão, vai ser acrescentada. Não se preocupe não, vai faltar não. Não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar picanha, não vai faltar churrasco, não vai faltar bolsa, não vai faltar sandália. O povo de Israel desobedecia, e nem sequer, pastor, as sandálias foram desgastadas, quanto mais nós. Vai faltar não, porque o mesmo que escolheu pessoas, Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E não vos preocupeis com amanhã, porque se eu cuido dos pardais e dos lírios, eu cuido de vós também. Amém?